O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: se a vossa justiça não for maior que a justiça dos mestres da lei e dos fariseus, vós não entrareis no reino dos céus. Vós ouvistes o que foi dito aos antigos: não matarás. Quem matar será condenado pelo tribunal. Eu, porém, vos digo: todo aquele que se encoleriza com seu irmão será réu em juízo. Quem disser ao seu irmão patife será condenado pelo tribunal. Quem chamar seu irmão de tolo será condenado ao fogo do inferno. Portanto, quando tu estiveres levando a tua oferta para o altar e ali te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa a tua oferta ali diante do altar e vai primeiro reconciliar-te com o teu irmão. Só então vai apresentar a tua oferta. Procura reconciliar-te com o teu adversário enquanto caminha contigo para o tribunal. Senão, o adversário te entregará ao juiz, o juiz te entregará ao oficial de justiça e tu serás jogado na prisão. Em verdade, eu te digo, dali não sairás enquanto não pagares o último centavo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar, filhos. Nós temos na primeira leitura de hoje a continuação da primeira leitura de ontem, que é de 1 de Reis. Hoje, capítulo 18, versículos de 41 a 46. O profeta Elias tinha visto, por conta do erro de Acabe, de deixar a idolatria tomar conta de Israel, passar por um período de seca muito grande. Depois que Elias desafia os profetas de Baal e vence, a primeira coisa que o profeta Elias faz é mandar alguém dizer para Acabe que a chuva já estava para chegar. Interessante é a fidelidade de Acabe, a fidelidade do profeta Elias ao seu rei. Até parece que Acabe não merecia tal fidelidade do profeta Elias. Por muitas vezes, Acabe não deu ouvidos. Inclusive, na leitura de hoje, se a gente perceber, Acabe não deu ouvidos para o profeta Elias, né? Elias, ele viu uma pequena nuvem. Para ele tinha a certeza de que aquela pequena nuvem era um sinal de algo muito grande que estava chegando, que a chuva estava vindo. Mas o grande problema está no coração do homem, daquele que escuta Deus e daquele que não escuta Deus. Para quem escuta Deus, o pequeno sinal já demonstra aquilo que virá. Para aquele que não escuta Deus, aquilo não passa de uma pequena nuvem, não vai acontecer nada. Ou seja, a diferença é que Elias era um homem de fé e Acabe era um homem que não confiava em Deus, mas confiava em si próprio, não é? E tanto é que não confiava em Deus que permitiu a idolatria entrar em Israel, como o padre explicou no dia de ontem, não é? Agora, ainda que, vejam, Acabe era desse jeito, o profeta Elias tinha algo que hoje em dia está em extinção: hombridade, lealdade e fidelidade. Vejam, num tempo onde a figura masculina ela está cada vez mais em extinção, eu diria assim. Não a figura masculina enquanto o ser macho, mas as virtudes de homem estão em extinção.
Hoje tudo que você fala, isso é masculino, é como se você estivesse falando de algo que fosse negativo. Vejam, quanto vale um homem? Quanto vale uma pessoa? Quando uma pessoa ela é importante para você, ela é importante por quê? Como é que eu posso dizer que alguém é homem de verdade? Para mim, uma pessoa que tem valor para mim, ela precisa carregar algumas qualidades. Entre elas, ela precisa ser verdadeira e sincera. Ela precisa ser leal. Isso é uma coisa que, para mim, é muito válido. Ela precisa também ser fiel. E ela precisa ter hombridade, palavra. Por mais que o rei Acabe não acreditasse naquilo que o profeta Elias estava falando, nem por isso Elias deixou de servir ao seu rei. Eu não sei se vocês perceberam que quando Acabe pega o carro e vai saindo, o profeta Elias cinge os rins, né, e vai à frente do carro até a entrada da cidade. Por quê? Porque ele insiste pelo rei, para que o rei escute aquilo que ele tem a falar da parte de Deus. Sabe, hoje nós vivemos numa atmosfera de traição, que é algo horrível. Hoje as pessoas se dizem amigos, porém muitos são amigos enquanto você tem dinheiro, enquanto você tem algo para oferecer para essas pessoas, enquanto você pode levar essas pessoas a alguma situação. Olha, não se escandalizem, mas até sacerdotes são olhados dessa mesma maneira. Eu me pergunto, às vezes, o que é que eu tenho para oferecer? Eu só tenho Jesus para oferecer. Mas às vezes olham para um sacerdote como se ele pudesse ter algo mais para oferecer. Como se ele tivesse poder, pudesse levar a fama, não é? E as pessoas ficam do nosso lado enquanto elas podem gozar de alguma coisa, mas depois você passa rapidamente. Tem uma frase que eu já disse para os meninos, que eu sei, cada um de vocês vai passar pela mesma coisa. Uma pena que não estão todos aqui para escutar o que o padre está dizendo. Uma pena. Vocês vão passar. Todos vocês, irmãos ou sacerdotes, sofrerão a mesma coisa. Vocês vão achar que valem alguma coisa na vida dos outros e, por fim, vocês simplesmente vão perceber que vão passar como vento na vida das pessoas. Queira Deus que vocês passem e levem as pessoas a meditar que Jesus habitava ou habita em vocês. Mas eu estou falando do sacerdote porque não é porque eu estou... Gente, por favor, né? Não estou ressentido, não. Estou dando exemplo. Se acontece isso com um sacerdote, quanto mais na nossa vida o que acontece? Quantas pessoas falsificam a amizade, estão perto de você, enquanto elas podem obter alguma coisa, depois você não vai valer nada. Você precisa entender o que diz a palavra de Deus. Maldito é o homem que confia nos homens. O teu olhar tem que estar voltado para o céu, porque somente do céu é que vêm as respostas corretas para a tua vida. A tua confiança deve estar em nosso Senhor. No fim de tudo, Deus vai peneirar as pessoas que estão à tua volta. E se você é honesto, se você é uma pessoa de Deus, se você tem critérios, se você tem valores, vão permanecer perto de você as pessoas que realmente têm amizade para você e as pessoas que têm valores. Olha, deixa eu te dizer, deixe ir embora aqueles que não querem levar a sério os valores que nós temos como cristãos. É preciso deixar voar os passarinhos que não querem mais estar junto do bando. É preciso deixar voar. Às vezes nós nos apegamos com muita coisa, nós nos apegamos com pessoas, mas é preciso deixar voar.
Nosso Senhor fez tudo por Judas. Tudo. Amou Judas até o último instante. É verdade ou não é, meus filhos? Nosso Senhor queria que Judas se perdesse? De forma alguma. Mas nosso Senhor não podia mexer numa coisa, na vontade humana. Nós também não podemos mexer na vontade do homem. Cada um, olha, o padre pode chegar e exortar você. Mas só quem pode mover as coisas dentro do teu coração e na tua vida é você. O sacerdote é aquele que mostra o caminho. O pai e a mãe que vivem o sacerdócio dentro de casa são aqueles que mostram o caminho para o filho. Mas ele segue se ele quiser. Nem toda a força, nem o grito, nada vai poder fazer os filhos seguirem o que vocês dizem. É verdade o que o padre está dizendo ou não é? Então, meus amados, uma coisa que eu vou pedir para vocês. Ainda que as pessoas não correspondam ao amor que vocês têm para oferecer e a fidelidade de vocês, insistam por elas. Mas quando elas quiserem ir embora, deixem que sejam livres para voar. Porque às vezes aprisionar vai fazer muito mal para você. Nosso Senhor deixou livre. Deixou livre. Tem um episódio que eu gosto muito, que é Jesus está falando que quem quiser o céu teria que comer da sua carne e beber do seu sangue. E os judeus não entendem isso, né? Pensam que Jesus estava falando de canibalismo. Como que é isso, né? E aí alguns começam a sair de perto de Jesus e Nosso Senhor pergunta assim, para os discípulos que ficaram: e vocês? Mais algum de vocês quer ir embora? Mas algum de vocês querem seguir o caminho? Ou seja, Nosso Senhor sempre deixou livre. A liberdade deve fazer parte da nossa vida. Insista o quanto for preciso para salvar uma pessoa, mas não sofra se ela não quiser se salvar. Estão entendendo, filhos? Que o Senhor te conceda sabedoria para que você possa viver essa palavra. Insista, lute. Mas se a pessoa não quiser, ela pode ser livre para poder voar para onde ela acha que é certo. Se um dia ela perceber que errou, nós temos que dar a chance dela poder voltar. Porque todo cristão precisa ter como filosofia de vida o 70 vezes 7. Nós temos que sempre estar prontos para perdoar. Que Deus nos conceda a graça, sabe? Desperte o nosso coração, abra o nosso coração para que nós possamos viver isso. De verdade, foi uma palavra inspirada hoje. Eu penso que Nosso Senhor queria falar isso a muitos corações. Mas com relação a Deus e às pessoas, sejam fiéis. Tenham hombridade, tenham valores, porque hoje a sociedade carece de pessoas que sejam assim. Que você, cristão, seja um arauto no meio deste mundo que não tem mais valores. Que Deus abençoe você.